Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai dar continuidade para o vídeo da semana passada, que a gente falou sobre como ter mais disciplina, como ter mais organização na nossa rotina. Essa questãozinha, imagino que a gente já tenha, né, dado um start, mas e agora? Depois que a gente consegue sair da inércia, começa a entrar na rotina e na disciplina e as coisas começam a perder a graça, a gente começa a perder a energia e aí aquela sensação de que a gente vai parar de novo e que vai perder toda a motivação. Como que a gente faz para manter a energia que a gente conquistou? Bom, meus queridos, vamos lá, né? Que o tópico ele é uma continuação, mas na verdade é só mais uma daquelas pegadinhas que a gente costuma cair, né? No começo, meu Deus, tô estressado porque eu não tenho disciplina, não tenho organização, minha vida tá uma bagunça, a minha lista de pendências não para de crescer. E aí, né, a gente, né, vou deixar aqui embaixo, inclusive na descrição do vídeo, o link da semana passada para quem não assistiu, onde eu explico exatamente por que a gente tem tanta dificuldade de sair da inércia e quais são os movimentos que a gente pode fazer, quais são pensamentos, ações, estratégias, o que a gente faz para sair do lugar, para se mexer, para dar o start. Então, quem perdeu a aula, dá uma olhadinha aqui, ou quem já assistiu e não lembra, dá uma revisada, porque é o material base para a gente continuar a conversa aqui nesse vídeo. Primeira coisa é a gente, né, se colocar em movimento, começar a entrar nessa onda da disciplina e da organização. Depois que a gente está em movimento, o que pode acontecer como mais uma pegadinha, né? A gente tem aquela sensação, quando eu resolver aquele problema, tudo vai ser maravilhoso na minha vida. E balela, né? Parece que quanto mais a gente se arranja, mais problemas aparecem. Não é bem isso, né? Que a gente tem uma mente um pouco derrotista que às vezes vem com esses discursos, mas na verdade a vida é movimento e é sobre isso que a gente vai falar hoje e é essa a pegadinha que a gente não pode cair quando se encontra desmotivado, quando conseguiu começar algum projeto, mas que no meio dele ou perdeu a graça, ou a gente perde a energia, o ritmo muda e aí a gente perde a mão da coisa, né? Aí é que tá a grande questão. Provavelmente, né, a maioria de vocês siga a querida Paula Quintão, vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo, né? Como vocês sabem, eu deixo tudo bonitinho aqui para vocês. Vou deixar o link, né, para o canal da querida Paula Quintão, porque ela também tem trabalhado muito essa questão, principalmente na área mais profissional, de nós empreendedores, de como a gente faz para manter o desenvolvimento do nosso negócio, né? Ela fala muito sobre a energia do começo ser muito mais gostosa, muito mais forte e vibrante do que a energia de continuidade, que é essa que a gente está falando no vídeo de hoje. Então, também recomendo que vocês deem lá uma passadinha no canal da Paula para ver sobre o que ela fala, que a Paula sempre traz reflexões brilhantes para a gente, mas voltando aqui para o nosso contexto. Por que é tão difícil a gente se manter nessa energia? Porque a nossa tendência racional, principalmente que vem, né, do âmbito racional, é de querer que as coisas sejam estáticas. Porque se as coisas forem estáticas, a gente se sente muito mais seguro, muito mais confortável, com uma sensação de controle que é falsa, é claro, mas que deixa a gente na zona de conforto, né? Vamos pegar as crianças como exemplo, né? Quem é educador, pai e mãe, vai entender muito bem o que eu tô falando. Quando a gente trabalha com crianças, né? Principalmente professor, a gente tá lá, né, com 30 pessoinhas na nossa frente, não é nada
fácil conseguir manter a disciplina, conseguir manter a ordem daquele monte de criancinha que está lá na nossa frente. Então, o sonho, né, de todo professor é ter uma sala onde as crianças todas sejam comportadas e silenciosas. Claro, né, gente? É óbvio que todo educador, né, que ama o que faz, precisa da interação dos alunos. Claro, o que eu estou dizendo, né, no mundo cor-de-rosa, o que é muito mais fácil é a gente trabalhar com uma classe disciplinada, ou seja, se a gente visualizar a cena, a gente imagina crianças estáticas, é muito mais fácil trabalhar com uma classe assim do que com uma classe badernada, onde as crianças se manifestam o tempo todo e se remexem, e o educador precisa, né, intervir com muito mais material, ferramentas e técnicas e afins. E a vida, ela é um pouco aí desse cenário. Quando a gente se depara com coisas se movimentando ao mesmo tempo, a nossa sensação é de impotência perante ao movimento alheio. O nosso desespero, né, a nossa tendência é querer criar técnicas, né, para a gente controlar aquela situação, para mantê-la estática o quanto antes. E isso é uma loucura, né? Claro que provavelmente isso está mais no nosso nível inconsciente, né? Essa coisa de querer controlar para que as coisas não mudem. Isso é o medo do ego, é o medo, aquela pegadinha do controle que a gente precisa sempre ficar atento para não cair nisso, que não faz o menor sentido. A gente não precisa ter o controle de todas as coisas, por quê? Aí a gente cai nessa história, né? No contexto do vídeo de hoje, que a gente precisa aprender a se flexibilizar. A gente precisa aprender a compreender que a vida ela é feita em movimento. O tempo todo, todas as coisas, todas as circunstâncias estão em movimento. A vida é feita de ciclos. Então, se a gente acha, né, que quando eu estiver nesse ideal, eu estou pronto para. O que é o ideal? O que é estar pronto? Quer dizer que quando eu terminar o curso X daqui 3 meses, eu vou encerrar a minha cota de inteligência? Que daqui, sei lá, 4 meses eu não vou saber mais coisa ainda? Então, meus queridos, essa ideia que a gente tem de que as coisas precisam estar prontas, de que as coisas precisam estar finalizadas, é pura questão de ego, que acredita num tempo cronológico, que acredita numa vida linear. Isso não existe, é só a gente olhar para a natureza, né? Eu trago muito exemplo do inverno e peço desculpa por isso, mas é a minha realidade, meus queridos, aqui no Canadá, né? Que agora a gente está em janeiro, mas até março, abril, eu sei que vai estar um frio lascado. E não adianta, por mais que eu tome vitamina D, que eu tente me cercar de atividades que vão me deixar em movimento, tente colocar cores para, né, trabalhar o meu cérebro e tudo mais. Eu posso usar essas estratégias? É claro que eu posso. Isso ajuda? Ajuda e muito. Só que além de trabalhar o que está à minha disposição, eu preciso entender que existe um contexto além de mim. Existe uma situação a qual eu preciso aprender a aceitar e me adaptar, porque o que eu quero, na verdade, é poder sair de camisetinha assim na rua e tá bem. O que eu quero é sentir o sol na minha pele novamente. O que eu quero é sair na rua, né, sem um monte de casaco pesado que coloca a gente para baixo, ver as pessoas felizes na rua, sorrindo, porque isso acontece muito aqui, né? Chega primavera, a hora que derrete a neve, todo mundo se olha, sorri e se cumprimenta nas ruas. Então, eu preciso aprender a me flexibilizar, eu preciso aprender a me adaptar, entender que daqui a alguns meses, ok, isso vai acontecer, mas enquanto não acontece, eu uso as estratégias da vitamina D e tudo mais, mas eu preciso ter compreensão que o meu humor nessa época do ano, ele é de um jeito. E eu sei que daqui a uns meses ele vai estar diferente, mas eu preciso aprender a lidar com a Adriana nessa energia, assim como eu preciso aprender a lidar com a Adriana na outra energia. Então, meus queridos, essa é a questão que a gente precisa sempre ter em mente durante os momentos de baixa. Porque quando a gente está empolgado, né, principalmente nessa energia de, eu tô entrando num curso novo, um projeto novo, sei lá, família nova, o que quer que seja. Quando a gente está nessa energia,
É claro que a gente tem muito mais motivação. E conforme as coisas vão acontecendo, ou quando as coisas dão errado, quando as coisas acontecem do jeito diferente que a gente espera, não é que a gente não consegue manter a disciplina, não é que a gente não tem palavra dentro dos nossos projetos. A questão é que às vezes a gente é muito inflexível e teimoso. E quando as coisas não dão certo, a gente tende a visualizar isso com o ego, quando na verdade não existe não deu certo. As coisas podem ter se desviado da forma como o nosso ego planejou, mas quem disse que está errado? Né? Então a primeira coisa, se abra porque se uma coisa deu errado, sabe aquele ditado, quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela enorme? A vida é feita dessas experiências desde que a gente esteja atento para prestar atenção. Então, quando algo que você julga que deu errado, para de julgar. Presta um pouquinho de atenção, se abre para as possibilidades e tenta perceber que, calma, não foi do jeito que eu queria, mas será que não existem outras possibilidades aqui bem pertinho de mim que eu não estou dando atenção? Se abra para isso. Esse é o primeiro movimento de flexibilidade. Outra coisa, tenta se adaptar a todas essas sensações, dance conforme a música, porque, como eu disse, agora no inverno, não adianta eu sair, né, de biquíni na rua querendo falar, ai não, tudo bem, eu vou sair mesmo assim. Não, sou eu que preciso me adaptar à natureza, sou eu que preciso compreender que são ciclos, que eles vão e vêm, e é assim mesmo. Então, qual é o ciclo que você não está respeitando? Você está num momento do seu trabalho, num momento do seu relacionamento, num momento de alguma questão da sua vida que isso está te exigindo um pouco mais de introspecção e você, em vez de se respeitar, em vez de respeitar o que aquele momento especial está te pedindo, você está querendo teimar e trazer as regrinhas do seu ego? Será que não é isso que está acontecendo? Será que você não pode aplicar a adaptabilidade, a flexibilidade e não é aquela aceitação de que, então tá, então deixa a vida me levar? Não é isso. É ao contrário, é a flexibilidade, é a aceitação de que quando a gente flui conforme as energias vão pedindo o movimento para a gente, as coisas imediatamente se ajeitam e para o nosso bem, né? Então, meus queridos, lembrem muito disso. O fato, às vezes, da gente não conseguir dar continuidade para os nossos projetos ou da gente desanimar quando algo aparentemente dá errado é porque a gente está enxergando com o ego. Então, vamos enxergar com a sabedoria da nossa alma, essa sensação sutil que tem uma voz bem fraquinha, mas que a gente sabe que ela está presente. Então, deixa o ego esperneando um pouquinho de lado e tenta ver onde eu posso me adaptar. Onde eu posso me flexibilizar, onde eu posso desapegar daquele meu certo que eu queria que fosse daquele jeito, onde será que eu posso colocar um pouquinho mais de atenção e olhar em volta e perceber que existem sim outras possibilidades, mas que talvez leve um pouco mais de tempo, dê um pouquinho mais de trabalho, mas que eu estou aberto para receber essas possibilidades. Então, meus queridos, quando a gente, flui conforme o movimento da vida, quando a gente compreende os ciclos, em vez de ficar de luto por causa deles, a gente simplesmente entra no ciclo e deixa essa fluidez tomar conta e cuidar da gente, a motivação ela é simplesmente uma consequência, né? Porque qual que é o movimento? Se eu vou contra a vida, se eu vou contra o ciclo, se eu vou contra as possibilidades, eu tenho que fazer uma força contrária à natureza. E aí é claro que eu vou me cansar e vou desistir de qualquer coisa mesmo. Agora, quando eu me permito flutuar com tudo isso, eu paro de fazer força. Quando eu paro de fazer força e trabalho a aceitação no bom sentido de tudo isso que a gente está conversando, eu relaxo. Quando eu relaxo, as coisas acontecem para o meu bem imediatamente. Então, que tal a gente encontrar motivação no soltar, no compreender, no aceitar que esses ciclos, eles são da natureza e eles são sempre para o nosso bem? Vamos fazer esse teste? Bom, além disso tudo, quero trazer para vocês algumas possibilidades, né, do que pode estar paralisando, bloqueando essa nossa motivação constante. Primeira coisa pode ser o medo, né? Quando a gente fica com muito medo
pelo fato de ter percebido que a gente não tem necessariamente o controle das coisas, a gente pode ficar paralisado. Então, só lembrando, o medo, ele é uma escolha. Claro, ele tem as questões fisiológicas que a gente já falou aqui em vários vídeos, mas esse medo do que pode acontecer, que ele está mais conectado com a ansiedade, né? O medo de no futuro não dar certo, o medo da escassez, o medo de fracassar, tudo isso faz parte de uma criação da nossa mente. A maioria dos medos que a gente sente, na verdade, eles não existem, eles são criações nossas. Então, presta atenção no seu medo, se concentra, tá? Quando você descobrir que tá com medo de alguma coisa, dessas questõezinhas aí que a gente falou, entre em contato com ele, entre em contato com essa parte sua que está tentando chamar a sua atenção e pensa, ok, é meu medo, eu tô com medo de falhar. Por que eu tô com medo de falhar? O que de pior pode acontecer? Se esse pior acontecer, como que eu posso me apoiar? Como que eu posso me recuperar? Para quem que eu posso pedir ajuda? Então, cria o cenário de solução. Em vez de ficar criando na sua cabeça um monte de desgraça, começa a criar um cenário de solução, de autoapoio, como se fosse realmente, como se você estivesse lá para você, como se você estivesse lá para se apoiar. Esse é o movimento que a gente precisa fazer para que as coisas comecem a fluir a nosso favor. Então, se a sua questão for medo, for ansiedade, for excesso de trabalho, você precisa afunilar aí o direcionamento das coisas. Se for a persistência, né? Caso realmente você tenha um problema com relação à persistência, para tudo isso, gente, existem florais para cada uma dessas questões, para o medo, para as escolhas, para as dúvidas, para impaciência, para persistência e até para desmotivação física mesmo. Então, como eu sempre falo, e aqui tá de novo o link na descrição desse vídeo, lá para o meu site hojeeumesinto.com. Lá tem todas as essências florais, dá uma olhadinha, veja qual é a essência que você está precisando para te dar esse start ou para te dar a continuidade de toda essa adaptação que você precisa, tá bom? Muitas vezes vocês me falam, Adriana, mas você não prescreveu o floral. Gente, não é assim. Obviamente, se eu for falar com você para prescrever um floral específico para o seu caso, é óbvio, né, que eu preciso disso num contexto terapêutico, eu preciso te analisar, eu preciso saber quem você é, te olhar nos olhos, sentir aí o que você está de fato precisando, e aí é claro que eu consigo fazer uma fórmula para você. Mas, gente, os florais, eles são simples. O simples fato de você entrar no site e olhar para as essências, por exemplo, as pessoas que começam e nunca terminam nada, porque a motivação faz com que, né, a desmotivação faz com que isso aconteça. Para esse tipo de característica, o floral Gentian é o floral que vai te ajudar a não desistir, a manter-se motivado e entender, né, por que essa falta de energia, de motivação, ela tá aí em você. Então, essa é a essência específica para esse tipo de problema. E todas essas informações estão gratuitas lá no site. Fica à vontade, tá bom? Para dar uma olhadinha lá e lá eu dou mais detalhes com relação aos florais, combinado? Então é isso, meus queridos, espero do fundo do meu coração que vocês compreendam que motivação a gente tem sim para continuar os nossos projetos. O que a gente precisa tomar cuidado é com a nossa teimosia de, às vezes, a própria palavra já diz, né? Motivação. Qual que é o motivo para a sua ação? A gente falou disso no vídeo passado, né? Se você não está conectado com um motivo, se você não está conectado em essência com aquilo que você quer fazer, é claro que você não vai ter ação. Você precisa ter conexão com esse seu movimento. Então, espero do fundo do meu coração que vocês se conectem com essa parte mais linda, mais essencial de cada um de vocês, para de fato fluir com a vida. Se você tem motivos para fazer o que está fazendo, deixa a vida te ajudar, compreenda os ciclos, compreenda que você não é uma árvore, você é um ser humano. E se a vida pede para você flexibilidade, dobre os joelhos, se flexibilize, que essa é a solução que trará toda a plenitude, felicidade, alegria e principalmente a satisfação de ser quem você é e de fazer aquilo que você gostaria de fazer. Combinado? Então é isso, meus queridos. Espero do fundo do meu coração aí que essa reflexão toque seu coração. Dá um joinha se você gostou, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece que estão
precisando aí desse empurrãozinho, se inscreve no canal caso você ainda não esteja inscrito e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo enorme e até a próxima!